Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Juliano, seu amigo escritor, e o react de hoje vai ser de um vídeo, de uma entrevista que o Joel J fez com o Pondé. Eu não gosto do Joel J, eu acompanho um pouco o Pondé, mas ele está falando sobre técnicas de leitura, né? A técnica de leitura, eu acredito, dele, né? Do Pondé. O que o Pondé faz para ler melhor ou ler com frequência? Tudo bem, vamos escutar aqui pelo bem, né, do conteúdo literário. Vou colocar aqui os meus fones de ouvido. Deixa eu selecionar aqui o canal certinho de áudio e, né, vambora. É claro que hoje eu trabalho dentro da minha biblioteca, então de repente eu penso num livro, eu tenho que pegar, como você falou, eu li uma coisa, lembro de outra. Sim. Então eu vou lá e pego aquele livro, e muitos são riscados, anotados, não sei o quê. Eu escrevo, e quando você escreve semanalmente no jornal, fica mais fácil ainda escrever. Entendi. Quanto mais se escreve, né? Entendi. Esse é um ponto legal, ele não tá falando exatamente de leitura ainda, né? Mas é uma coisa que eu faço há vários anos, que é escrever pro blog Bingo, né? Como eu já disse aqui várias vezes, tem quase 1000 conteúdos publicados lá, e quanto mais se escreve, mais se escreve. Então, quanto mais eu escrevo blog, mais eu escrevo literatura também. Mais fácil fica escrever literatura. E eu quase não dou mais aula hoje, porque inclusive não tenho agenda. E aí, assim, depende, porque a minha rotina, às vezes eu tenho palestra, às vezes eu tenho que viajar, depende do que a Camila inventa, entendeu? Então, assim, mas assim, se eu não tenho que viajar para trabalhar, eu quero dizer, alguma coisa assim, o que eu faço basicamente é ler e escrever. A gente faz os cursos, grava os cursos, então tem esse trabalho, digamos assim, com as redes sociais, então o canal do YouTube, né, digamos assim, essa parte que tem a sua especificidade, ainda que seja trabalho de conteúdo, mas o que sustenta isso tudo, na TV Cultura também a mesma coisa, é uma disciplina de leitura e escrita contínua. O tempo todo dia. Eu já falei aqui várias vezes da importância que tem de escrever, o hábito da escrita e da leitura também, porque não se torna um bom escritor se você não tem um hábito, né, de leitura. Se você tem que ser um bom leitor para ser um bom escritor. Enfim, e é legal assim, né, escutar pessoas relevantes assim como o Pondé falar isso. Não sei se eu não tô lembrando o autor, mas ele fala assim, não é que eu leio rápido, é que eu entendo rápido. Essa frase, eu já vou lembrar de quem falou, foi um pensador também, acho que em inglês. Você é o cara que lê rápido, lê muito, lê degustando, lê escrevendo, lê anotando, lê pensando, lê fazendo tudo desse jeito. Tem uma diferença entre ler e estudar um livro, porque muitas pessoas leem livros, outras estudam livros, outras vivem livros, outras questionam um livro. Como é que funciona esse processo? Quando você lê muito, você acaba criando uma certa intimidade com o hábito de leitura. Lembrei, Asimov. Isaac Asimov. É do Asimov. Cara da ficção científica, Esse, né? lembrei. Então, assim, quando você lê muito, você acaba criando uma intimidade com os livros e não a cerimônia. Então, você lê em qualquer lugar, qualquer hora, lê no avião, em casa, no aeroporto, antes de dormir, ao longo do dia, quando você está lá na biblioteca, trabalhando. É interessante isso, né? Realmente, quanto mais você lê, mais você vai criando essa intimidade com o livro. Mas é uma realidade muito confortável, né? Ler no aeroporto, ler no avião, né? E o Pondé hoje, né, se dá o luxo de estar, na maioria das vezes, em locais, em situações confortáveis para a leitura. A gente sabe que isso não é a realidade da maioria das pessoas, né? Quando a gente fala, muitas das vezes, até eu mesmo falando, a gente está numa posição de extremo conforto para falar sobre isso. E isso é algo interessante a se considerar, né? Quando a gente fala que o brasileiro não lê, não tem o hábito da leitura, que muitas vezes não tem como ter o hábito da leitura. Vive num ambiente caótico, né? Às vezes numa casa pequena com várias pessoas, pega um transporte público lotado, aquela confusão, é calor, é barulho, ou vai para um trabalho que você mal tem tempo de descanso. Então, na maioria das vezes, ter esse hábito, esse conforto para ter leitura é muito difícil. Por isso que muitas das dicas, né, que a gente dá, que a gente fala, não vale para a maioria das pessoas. Então, eu tomo notas, normalmente no próprio livro. Sim. Eu sou o tipo que risca o livro, sublinha, faz anotação do lado. Então, assim, é uma relação muito pouco cerimonializada. Porque a minha relação com o livro é uma relação
concreta, entendeu? Concreta. Sim. Sei lá, um engenheiro que trabalha com uma máquina, aquela máquina é parceira dele todo dia, então não tem aquela coisa, não, agora eu vou parar para ler. Quem faz isso normalmente é quem não lê. Entendeu? Então eu vou parar para ler. Então eu vou pegar o livro, montar o cenário à minha volta, porque agora eu vou ler. Não, o livro faz parte do seu dia. Novamente uma situação de conforto, né? Muitas das vezes, até quando você está criando o hábito da leitura, é importante você dedicar esse momento para a leitura, porque e tem muita uma discussão também do hábito da leitura, o hábito da escrita, se deve ser um hábito ou uma coisa orgânica, ou um hobby, ou um lazer, em vez de hábito, porque muitas das vezes o hábito está relacionado a algo ruim, né? Eu tenho um hábito de trabalhar, eu tenho um hábito, né? Então muitas vezes tem que ser levado como lazer, mas vamos, né, considerar comumente falando aqui, questão do hábito, né? Principalmente quando você está criando esse hábito da leitura, é importante sim você determinar alguns horários específicos. Vou parar para ler, porque é algo que não faz parte do seu cotidiano. E como eu disse, muitas das vezes o nosso cotidiano ele é caótico, e particularmente eu tenho um momento no meu dia que eu paro para ler, e olha que eu trabalho com isso. Então antes de dormir, né, um tempo antes eu deixo o celular de lado, pego o livro para ler, pego o meu Kindle para ler, porque é esse momento que eu sei que eu vou ler. Tem dias que eu consigo outros momentos para leitura? Sim. E acontece muitas vezes de forma orgânica? Sim. Às vezes numa pausa no trabalho, um dia que eu tô mais otimizado, entreguei tudo que eu tinha que fazer antes do horário, eu posso pegar um livro para ler. Mas tem que ter esse momento parar para ler, principalmente quando está começando. Isso não faz com que você tenha menos intimidade, né, com a leitura, de forma alguma. E isso vai fazendo com que você vai criando uma intimidade ainda maior. Faz parte do cenário ali. Quando a atividade de ler faz parte do seu dia a dia contínuo, que eu costumo dizer que assim, quando perguntam para mim ou para outras pessoas que são, digamos assim, profissionais do pensamento, qual é o seu livro predileto? Não existe isso. Essa é uma pergunta muito abusiva, tola. Não dá. Não existe. Quando você lê uma porrada de livro o tempo todo, há muito tempo, não tem um livro. Então qual foi o livro que te marcou? Não tem como. Essa é uma pergunta ingênua. Né? Ela é ingênua. É uma espécie assim, de relação fetichizada com a leitura. Sim. Porque tem essa coisa, né? Para ser uma pessoa que, sei lá, frequenta restaurantes caros, é bom que de vez em quando você leia. Uhum. Entendeu? Para mostrar que você é uma pessoa que tem ali um lustre, né? Tem uma coisa ilustrada. Sim. Ali no sentido banal da expressão. Então não, eu posso ler na mesa do café da manhã, posso ler no iPad o jornal na cama quando eu acordo, entendeu? E é evidente que às vezes, isso, veja, meu pai era um leitor voraz, então, minha mãe não era uma leitora uma voraz. Referência. A minha mãe era gostava muito de música erudita, eu aprendi com ela a gostar de música erudita. O meu filho é um leitor voraz, a minha filha não é uma leitora voraz, então a minha mulher também lê pra cacete, é psicanalista. Então os livros estão ali, né? Tipo, livro você bota no chão, joga no chão. Bom, eu fiquei surpreendentemente, não irritado, mas é engraçado que é uma fala que ela do Pondé, que ela é exclusiva a um nicho muito pequeno assim de pessoas, né? Eu leio no meu iPad, eu leio no café da manhã. São situações que a gente tenta reproduzir, né? É uma realidade dele, realidade que ele vive, né? Mas, como eu disse, não é uma realidade para a maioria das pessoas, né? E algo que eu tenho até observado nos meus próprios discursos, né? Nos meus próprios vídeos. E é um processo de autoconhecimento, de entendimento, um processo lento, porque tanto a democratização da leitura quanto da escrita e publicação literária também, ela tem que contemplar diversas camadas da nossa sociedade, né? A gente sabe que a realidade da grande maioria, né, das pessoas trabalhadoras é de muita dificuldade. Quando a gente fala em democratização da leitura, a gente fala muitas vezes do livro, né? O livro tem que ser barato. Sim, né? Quanto mais barato, mais acessível ele fica, naturalmente. É claro que a acessibilidade não está ligada somente ao dinheiro, ao valor, porque da outra ponta nós temos autores, principalmente os dependentes, que dependem desse valor, mas também de hábitos de rotina, né? Como que a gente consegue encaixar perante uma rotina caótica, né?
Mas é muito interessante fazer esses vídeos de react porque a gente entende diversas realidades. A partir do entendimento de diversas realidades, a gente constrói o nosso próprio, né, a nossa própria realidade. Então, do que fica de interessante para mim aqui nesse vídeo é que é mais uma pessoa, né, o Pondé é um estudioso, né, é um escritor também com livros publicados, então uma pessoa super relevante no mercado, que vive uma realidade hoje, né, que nesse caso não é da maioria, obviamente, mas que aquela lição máxima, né, que para ser um bom escritor tem que ser um bom leitor, né, e a leitura também ela não é somente de livros, né, você lê notícias de jornais, revistas, de portais, conteúdos de blog, tudo que você lê, que você vai acumulando ali conhecimento é válido e também, né, junto disso, a gente fala aqui de escritor para escritor, ter esse hábito da escrita vai ser potencializado se você ler bastante também. Então, bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse react. Nos vemos no próximo. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até breve. Tchau, tchau.